Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos. Eu acho que eu nem preciso apresentar mais minha família, né? Eu acho que todo mundo já conhece, mas está comigo a minha esposa Luciene, pastora Luciene, a Lilian e o Mateus. Eles chegaram aqui todos bem mais novos, né? Há 4 anos atrás, e já se tornaram adultos, estão dirigindo, ainda são teen, né? Mas a gente sofre um pouquinho, né? Mas eles são bons motoristas. Eles é que me corrigem agora. Pai, você está correndo muito. Pai, você está vendo ali. Pai, a entrada não é essa. E agora 3 motoristas no carro é complicado. 4 comigo, né? 3 atrás de mim, né? 1 do lado e 2 atrás. Abra comigo sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 4. E nós vamos ler o versículo 35 até o 41. 35 ao 41, que diz assim. Quem achou, diga amém. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhe: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Hoje é dia de ceia, e a Bíblia fala para nós lembrarmos do Senhor até que Ele venha. Ele fala a respeito do memorial. E hoje nós vamos lembrar do Senhor a partir dessa história. Lembrar quem é esse Senhor. Para nós que estamos aqui hoje, mais de 2000 anos depois da história ter acontecido, a gente consegue com bastante facilidade olhar para trás e dizer: esse Senhor é Jesus, a quem o vento e o mar lhe obedecem. A gente consegue olhar para trás e saber exatamente que Jesus é este. Mas pense um pouco a respeito desses discípulos e desses barquinhos em volta deste barco, acompanhando Jesus atravessando o lago da Galileia. Um homem que havia acabado de se manifestar à multidão. Alguns acreditavam que ele poderia ser um mestre, mas que não tinha passado pelo sistema de ensino do contexto acadêmico judaico, das sinagogas, do ensino judaico, para se tornar um mestre, um rabi, um sacerdote. Ele também não era uma pessoa de uma linhagem que representasse muitas coisas para ele naquele momento, porque eles ainda não estavam prestando muita atenção em quem Jesus era. Jesus era filho de uma pessoa relativamente simples, não era um homem de destaque político, de destaque religioso, não era filho de um sacerdote, era filho de um homem comum, de um trabalhador comum, que certamente tinha alguma condição financeira, mas não era uma pessoa de grandes destaques. E Jesus estava ali naquele barco para se revelar àquela multidão, mas ninguém tinha certeza exatamente quem ele era, e ninguém podia afirmar em alto e bom som que ele era Deus, porque se eles fizessem isso, eles poderiam morrer, porque um judeu não podia dizer que um homem é Deus. Isso seria idolatria, isso seria uma heresia, seria pecado. E Jesus estava ali, com eles no barco. Então eu quero falar um pouco hoje a respeito desse Jesus, que não era conhecido naquele tempo, é conhecido hoje, mas é esquecido por muitos que o seguem, por muitos que creem que Ele é Deus, creem que Ele é Senhor, mas no dia a dia não se relacionam com Ele como sendo Deus e como sendo Senhor. A história, na verdade, Deus forneceu um roteiro histórico para nós conhecermos Jesus
antes que Jesus nascesse. Na verdade, se você quiser conhecer Jesus no Velho Testamento, você vai perceber que Deus traçou uma linha, que Deus traçou uma estrada, um plano muito bem sinalizado, para que você pudesse conhecer Jesus nos símbolos, nas figuras, nos sinais que o Velho Testamento registraram a respeito dele. Você pode ver Jesus em vários eventos do Antigo Testamento, mas curiosamente, o Velho Testamento, que é uma parte da Bíblia que foi escrita antes de Jesus nascer, ele terminou de ser escrito 450 anos antes de Jesus nascer. Tudo que o Velho Testamento disse a respeito de Jesus, disse pelo menos até 450 anos antes dele nascer. Algumas profecias foram ditas 1000 anos antes dele nascer. Outras foram ditas há mais tempo antes, 2000 anos antes dele nascer. Então, esses eventos, eles foram registrados na história, muito antes de Jesus nascer. E quando Jesus nasceu, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E algumas coisas que Jesus fazia, alguns sinais que ele manifestava, fazia com que um bom judeu que conhecia a lei, que conhecia a história do Velho Testamento, até Isaías, pudesse conectar Jesus com aqueles eventos, com aquelas profecias, com aquelas declarações, e ficar com uma interrogação na cabeça: quem é esse homem que faz aquilo que só Deus fazia no Velho Testamento? Que homem é este que fala desse jeito, que se revela dessa maneira? Então, de tudo que você pode encontrar no Velho Testamento a respeito de Jesus, existem pelo menos 300 profecias que relatam que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, e que se ele fosse o Messias, se ele fosse realmente Deus, todas essas profecias deveriam se cumprir quando ele se manifestasse. E pensa, imagina se eu pudesse hoje falar de cada uma das 300 profecias. Claro que não apenas hoje, né? Eu acho que a gente gastaria uns 300 cultos para falar das 300 profecias. Mas não vamos fazer isso. Apenas pensando 300 profecias a respeito de Jesus, dizendo que ele seria Deus, que ele se manifestaria, e essas coisas foram encaixando. Vou te dar alguns exemplos. Pense quão difícil seria alguém prever 700 anos antes a exata cidade ou exato lugar onde nasceria um presidente americano. Pense, 700 anos atrás eu penso que nem os Estados Unidos, ou pouco mais de 700 anos atrás, os Estados Unidos existia, não é isso? Eu não me lembro exatamente quantos anos. Quantos anos tem os Estados Unidos? Quem fez história aí? Hã? Opa. 1700 alguma coisa. Então, então não dá 700 anos, né? Não, diz que não dá. Então, muito bem, não dá 700 anos. Então, muito bem, pensa comigo. 700 anos atrás, alguém dissesse que o Donald Trump seria presidente americano e que ele teria cabelão, estilo calopsita, e que ele teria que ser com várias características que só o Donald Trump tem. Só ele tem. Bom no Twitter. Agora, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, eu não vou ter tempo de ler as referências, ele profetizou precisamente acerca da cidade natal em que Jesus nasceria. Ele fez isso 700 anos antes do evento acontecer. Ele falou, ele vai nascer lá, em Belém. Isso é algo exato, isso não tem dúvida. Ele não nasceu perto de Belém, ele não nasceu na região de Belém, ele nasceu lá, onde foi profetizado. Miqueias 5:2 diz isso. Agora, quão seria difícil indicar com precisão o tipo de morte que esse Messias ou esse líder religioso teria ou sofreria 1000 anos antes dele morrer, e pior, esse anúncio foi feito 100 anos antes desse tipo de morte ser criado. Ninguém sabia que alguém poderia morrer daquela forma
porque aquela forma ainda não tinha sido inventada. Mas foi exatamente isso que foi previsto no Salmo 22. O salmista, 100 anos antes da crucificação ser inventada, ele previu 1000 anos antes que Jesus morreria crucificado. Como é que pode ser isso? Bom, agora, pensa bem, ainda que fosse possível prever uma ou duas profecias a respeito de alguém que nasceria no futuro, quão difícil seria prever uma média de 50 profecias? Nós nem estamos mencionando as 300. Então, como alguém se programaria para nascer em uma família específica, como a Bíblia diz que ele nasceria naquela família, e depois no lugar onde não era a sua própria residência. Jesus não morava na cidade que ele nasceu, mas havia uma profecia de que ele nasceria lá. E quando a sua mãe ficou grávida, esperando Jesus nas vésperas do nascimento, o imperador baixou uma lei, um decreto, de que todos teriam que se recensear, e eles então tiveram que fazer uma viagem até aquela cidade para fazer o recenseamento, e lá Jesus nasceu. Esse arranjo histórico, esse arranjo circunstancial foi feito porque havia uma profecia declarada no mundo espiritual de que ele tinha que nascer lá, porque ele é Deus. As coisas foram se arranjando, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Agora, como alguém se programaria para se revelar como Deus? Quando a Bíblia fala, por exemplo, em Malaquias 3, que Ele enviaria um mensageiro antes de si, para anunciar o caminho do Senhor, para preparar o caminho do Senhor. E você pensa, para que Jesus viesse, um mensageiro teria que vir antes dele, teria que anunciá-lo como um rei, é anunciado por um arauto. E quando Jesus está para nascer, a mãe de Jesus fica sabendo que a sua prima estava grávida 6 meses antes. E nasce João Batista. Malaquias havia profetizado isso. E João Batista se levanta para pregar no deserto, para cumprir o que havia sido anunciado. Alguém vem, prepara o caminho do Senhor, e chega Jesus para ser batizado por João Batista aos 30 anos de idade. Como alguém se programaria dessa maneira? Para cumprir a profecia a respeito de um já seria difícil. Imagina prever que alguém ainda iria anunciar a sua chegada. E esse alguém teria que se levantar exatamente do jeito que Deus havia dito. Como alguém se programaria para ser considerado profeta como Moisés? E você vai ver, por exemplo, uma cena muito atípica de Jesus assentado no Monte das Oliveiras, entregando o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, e dizendo assim: o que vocês ouviram Moisés dizer a respeito disso, daquilo, vários eventos da lei, e ele dizia: eu, porém, vos digo. Você percebe Jesus assumindo uma posição muito complicada no contexto judaico, de subir no monte, porque foi no monte que a lei foi dada, e Jesus estava lá, dando uma interpretação para a lei. Mas quando você lê João capítulo 15, você vai ouvir Jesus dizendo: novo mandamento vos dou. Quem podia dar mandamento para alguém no contexto judaico, a não ser Deus? E Moisés havia dito: olha, o Senhor levantará outro profeta semelhante a mim. E você pode ler em várias referências do Novo Testamento, incluindo Atos 3:17, quando Pedro prega diante de todas as autoridades, mostrando que Deus havia levantado um profeta semelhante a Moisés. Esse profeta só podia ser Deus. Eles ainda não estavam seguros disso. Pedro já estava, mas os judeus estavam em dúvidas a respeito se ele era ou não Deus. E agora isso estava tudo começando a fazer sentido. E no que diz respeito, por exemplo, a ser traído, a Bíblia diz que ele seria vendido por uma quantidade específica de dinheiro. Lá em Zacarias capítulo 11, versículo 13, e em Mateus capítulo 27, você vê se cumprindo exatamente o que o profeta havia dito.
Então, várias outras profecias poderiam ser ditas, por exemplo, quem poderia orquestrar a própria morte, o tipo de morte que ia morrer. E aí você vai ver que Jesus foi executado por esse método incomum, como eu já mencionei, e ele, porém, quando os carrascos estavam lá torturando e preparando para finalizar aquele processo, havia uma profecia que dizia que ele quebraria a perna dos dois que estavam do lado, mas não quebraria as pernas daquele que estava no meio, porque nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E Jesus então estava ali, e aqueles executores que não estavam conectados necessariamente com essa profecia, fizeram exatamente o que a profecia havia dito. Vários eventos foram encaixando. Como alguém poderia planejar, por exemplo, ressuscitar depois de estar morto e aparecer para mais de 500 pessoas, atestando aquele fato de que realmente o que Deus havia prometido se cumpriria. Então, queridos, olha, ainda que fosse possível que uma pessoa se programasse para cumprir uma ou duas dessas profecias, seria completamente impossível cumprir tantas profecias que você vê Jesus cumprindo. Então teve um autor que disse o seguinte: olha, ora, se pudesse ser provado que tais profecias foram feitas sobre o Messias centenas de anos antes, e que um homem cumpriu todas elas, então este homem, logicamente, precisa ser o Messias profetizado no Antigo Testamento. Ou seja, alguém que cumpriu tudo que Deus disse que aconteceria, esse alguém só pode ser esse Messias. Então, essa é uma conclusão lógica. Então, existe um negócio, um ramo da ciência, chamado ciência das probabilidades. Essa ciência determina quando um dado evento deve acontecer e quais as probabilidades daquele evento acontecer. E aí, um professor chamado Peter Stoner, da Universidade de Westmont, ele reuniu 12 classes com 600 alunos. Muitos deles eram céticos, resistentes à verdade, pessoas que não acreditavam na Bíblia, não acreditavam na religião, não acreditavam em Deus. Chamou alguns outros professores de outro setor que também participaram dessa pesquisa para fazer com que a pesquisa fosse bastante conservadora. E eles escolheram 8 profecias difíceis, não as 300, mas escolheram 8 profecias difíceis para ver qual a probabilidade de uma pessoa cumprir pelo menos 8 profecias que foram faladas a respeito dele muitos anos antes. E aí, eles chegaram à conclusão de que a probabilidade de uma pessoa cumprir 8 profecias era de 1 para 10 elevado à 17ª potência. Essa declaração é curiosa porque um número com 17 zeros é um número tão grande que uma ilustração precisa ser dada para a gente tentar entender o que é 10 elevado à 17ª potência. Por exemplo, imagina o estado de Minas Gerais. Quem é mineiro aqui? Oh, uai, eu perguntei quem é mineiro, alguém falou, oxe, isso é baiano, né? Não? É a pastora? Oxe. Então, quem é mineiro sabe o tamanho do estado de Minas Gerais, que é mais ou menos equivalente ao tamanho do estado do Texas. Agora pensa o seguinte, pensa um estado, um território desse tamanho, você pega moedas de $1. Quantos aqui já viram uma moeda de $1? Todo mundo, né? Então, pega a moeda de $1 e derrama sobre o estado do Texas até chegar a uma altura de 2 feet, ou então 60 centímetros. Enche o estado do Texas todinho com moedas até chegar a uma altura de 60 centímetros. Isso é 10 elevado à 17ª potência. Agora pega uma moeda e marca essa moeda, pega um avião, sobrevoa o estado do Texas e joga essa moeda em algum ponto e pede alguém para misturar todas essas moedas junto com aquela que está marcada. Depois amarra uma venda nos olhos de uma pessoa e solta ela em qualquer lugar no estado do Texas e manda ela ir andando, sem rumo, e aonde ela quiser parar, ela para, abaixa e pega essa moeda.
Essa é a probabilidade de 1 elevado à 17ª potência. Curiosamente, apesar de ser quase impossível, existe ainda alguma possibilidade dessa pessoa, por alguma sorte, parar em cima da moeda e pegá-la. Porque ela está em algum lugar. Ele pode dar a sorte de parar ali. Então, cumprir 8 profecias é muito difícil, mas não é impossível. Então eles resolveram fazer uma pesquisa sobre 48 profecias. E eles chegaram à conclusão de que a probabilidade era de 1 elevado a 10.157ª potência. A 10 elevado a 100.057ª potência. Esse número beira a impossibilidade. O problema é que Jesus cumpriu 300 profecias. Ele cumpriu 300 profecias. E aí, Jesus estava lá naquele lago, atravessando o lago da Galileia em direção à terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, uma região gentílica, onde estava um homem endemoniado. E Jesus dormia tranquilamente naquele barco, enquanto os discípulos estavam preocupados, porque aquela região do lago da Galileia estava a 246 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas, e uma corrente de vento sempre passava por ali, e subitamente trazia uma tempestade inesperada, súbita, inesperada. E qualquer pessoa que estava ali podia morrer, porque era uma tempestade muito forte. Os discípulos eram pescadores, estavam acostumados a lidar com isso, mas aquela tempestade parecia ser maior, parecia ser assustadora. E os discípulos então começaram a tentar jogar água para fora, tentar se equilibrar naquele barquinho a velas, e Jesus dormia tranquilamente, porque Deus nunca é afetado pelas circunstâncias. Deus nunca sofre circunstâncias, Deus nunca perde o controle, mesmo quando Ele está dormindo. Porque a Bíblia diz que Deus não dorme, mas Jesus não era apenas Deus no sentido espiritual, Ele era homem, e como homem Ele estava dormindo. Então os discípulos acordam Jesus, Jesus repreende o vento, e aí a Bíblia fala que ao repreender o vento e acalmar o mar, todos que estavam olhando aquilo, se perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Essa pergunta não era uma pergunta qualquer. Eles estavam perguntando o seguinte: nós sabemos, pela história do Antigo Testamento, que o vento e o mar obedeceram a Deus quando Israel precisou sair do Egito e ir para o deserto. O mar abriu, Israel passou, porque o vento obedeceu a Deus, o mar obedeceu a Deus. Então, se esse homem ordenou o vento e o mar, e eles obedeceram, esse homem só pode ser Deus. Essa era a pergunta: quem é este? Então, queridos, para a gente terminar de entender essa história, Isaías, o profeta Isaías, está muito ligado com o livro de Marcos. Há muito do que você vê em Isaías é, na verdade, transcrito ou pelo menos explicado no livro de Marcos. E aí você vai ver o seguinte: primeiramente, havia um clamor no coração daquele povo. Se você procurar Isaías no capítulo 64, versículo 1 a 4, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, como fogo faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem à tua palavra, quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos. Descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Havia esse clamor no coração dos judeus. O profeta Isaías externou isso por meio dessas palavras, e todos diziam: se Deus descesse, se Deus se manifestasse, se Deus pudesse nos alcançar aqui onde estamos. Aí de repente Jesus acorda diante dos olhos deles, e o vento e o mar lhe obedecem. E eles começam a pensar: Deus
desceu. Deus está aqui. Deus não é mais aquele que se revelou no monte, e o monte fumegava, e a glória dele se manifestou de uma forma espiritual que nós tivemos medo. Deus se fez carne, Ele está entre nós. Eles estavam vendo com seus olhos, eles estavam diante de uma verdade, apesar de não estar notando claramente o que estava acontecendo. Uma outra coisa que eu vejo é que Jesus estava dormindo de propósito. Muitas vezes, o aparente sono de Deus tem a intenção de despertar você. Você ora e Ele não te responde, você clama e Ele não te responde, você insiste e Ele não te responde, e à medida que você insiste em buscá-lo, você acorda. Você que estava dormindo, acorda. Olha só, Isaías 51:9 diz assim: desperta, 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 veste-se de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e que feriu ao chacal? Esse termo Raabe aqui não significa aquela mulher que Josué salvou no muro de Jericó. Era a respeito de um monstro caótico do Egito. Ele é uma forma figurativa de se referir ao Egito. Mas ele estava dizendo: desperta, Senhor, desperta, Senhor. Durante todos os anos do Antigo Testamento, o povo estava clamando para que Deus se despertasse, e agora os discípulos estavam ali: acorda, Senhor, vamos morrer, acorda, Senhor. E na verdade eles perceberam que aquele sono de Deus, aquele aparente sono de Deus, era uma oportunidade deles verem a manifestação de Deus, quando Ele assume o controle do vento, quando Ele assume o controle do mar, para acalmar as tempestades que estão vindo para destruí-lo. Deus não perde o controle mesmo quando Ele está dormindo. Embora Deus nunca dorme, nesse caso específico, Jesus estava dormindo, Ele está, apesar de dormindo, no controle da situação. A gente que lida com Deus, que se relaciona com Deus, muitas vezes pensamos que Deus é como nós. Deus viajou e por isso Ele não pode nos atender. Deus está ocupado com alguma coisa, por isso Ele não atende um telefonema. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Deus não está limitado às circunstâncias. Na verdade, Deus dormindo é Deus, Deus acordado é Deus, Deus longe é Deus e Deus perto é Deus. E nenhuma dessas limitações pode colocar Deus em dificuldade. Deus está no controle sempre. E aí, uma outra coisa que eu vejo, capítulo 52, versículo 10 de Isaías: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Quando Jesus acorda e repreende o vento e repreende o mar, o que nós vemos é Deus em ação. Quando Deus entra em guerra pelo seu povo, quando Deus entra em defesa dos seus escolhidos, quando Deus faz o vento calar, quando Deus faz o mar se aquietar, você percebe Deus agindo em favor daqueles que creem nele. Deus é esse Deus. Deus não é um Deus impessoal, com quem você não se relaciona. A Bíblia fala em Deuteronômio: qual é a nação que tem deuses tão chegados como o nosso, que sempre atende quando clamamos? Era isso aqui que eles estavam vendo, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco. E por último, Jesus destruiu a barreira, uma barreira muito densa que existia entre o homem e Deus. Lá em Isaías 59, 1 e 2, o texto muito conhecido diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas transgressões ou iniquidades encobrem o seu rosto, para que Ele não vos ouça. Todos nós lemos esse texto ainda de Isaías pensando que essa é uma verdade para nós hoje. Mas eu diria, esta é uma verdade superada por Jesus. No Antigo Testamento, um pecador se aproximasse de Deus, podia morrer. No Novo Testamento, todas essas pessoas que clamaram Jesus eram pecadoras. Nenhuma dessas pessoas podiam dizer: eu estou isenta de pecado, por isso eu vou sacudir Jesus e acordá-lo. Pelo contrário,
todos eles estavam em condições terríveis de pecado e sacudiram Jesus, tocaram em Jesus, e eles perceberam que não havia mais barreira. Quando eles tocaram em Jesus, ele acordou e acalmou o vento e acalmou o mar. Não há mais barreira entre o homem e Deus por causa de Cristo. Esse texto precisa ser interpretado dessa maneira. Os vossos pecados faziam separação entre vós e o vosso Deus antes de Jesus, porque depois de Cristo não há mais barreira. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Que tipo de tempestade você e eu enfrentamos no casamento, nas finanças, na vida pessoal, emocional, psicológica, espiritual, que Jesus não pode acalmar? Que tipo de tempestade que te assusta e que te ameaça, que esse Jesus, que cumpriu 300 profecias, que acalmou o vento e o mar, não pode resolver por você? Eu quero te convidar nessa manhã, que já não é tanto manhã mais, para que você seja honesto no seu coração e veja se há realmente alguma tempestade que você está tentando superar sozinho, e Jesus está bem do seu lado, está bem em você, e você não o desperta. Lá em Isaías mesmo, a Bíblia fala: despertai-me, trazei-me à memória. Deus está à espera de ser despertado por nós. Aquilo que o Deigman ministrou aqui, para você provocar esse derramar do Senhor, porque Ele vem. Então eu quero te convidar para ficar de pé. Esses discípulos tiveram uma experiência de chamar Jesus. Eu não sei como seria se eles não tivessem acordado Jesus. Tem muito religioso, muito crente, que é tão cuidadoso, talvez até com excesso de zelo. Ele fala assim: não vamos incomodar Deus para isso não, né? Não tem gente que fala isso? Vamos deixar Deus para uma necessidade maior. Imagina que eles tivessem pensado isso, e até que tivessem conseguido chegar do outro lado a salvos. Eles não teriam conhecido quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Porque na prática a gente consegue lidar com muita coisa por nós mesmos. A gente consegue lidar com o casamento, às vezes com uma boa terapia. A gente consegue lidar com um problema físico, de saúde, tomando um bom remédio. A gente consegue lidar talvez com a questão financeira, fazendo 2 trabalhos, né? E aumentando o rendimento. A gente consegue lidar com um problema de relacionamento, deixando para lá, esquecendo. Mas também a gente tem a oportunidade de acordar Jesus e falar: Senhor, o Senhor pode me ajudar com isso? Senhor, o vento e o mar lhe obedeceu lá naquela situação. Tem um vento soprando aqui que está me incomodando. O Senhor poderia acalmar esse vento para mim? O Senhor poderia aquietar essas ondas que estão me sacudindo demais, Senhor? O Senhor poderia me ajudar com essa situação? Alguns vão dizer assim: não mexe com Jesus para isso não. Jesus só veio na cruz para te salvar. Problema você resolve por si mesmo. Outras pessoas vão lá e vão tocar nele e vão sacudi-lo. E Jesus está assim: me acorda mesmo, eu quero. Me sacode mesmo, eu estou doido para fazer um milagre na sua vida. Eu estou interessado em tocar seu coração. Me sacode no seu casamento que eu restauro ele. Me sacode na sua vida que eu mudo a sua história. Me acorde que eu vou transformar a sua história. É isso que ele está dizendo. Ele é Deus. E quando ele fizer isso, não só você saberá no seu coração, mas quem estiver te observando vai dizer assim: olha, quem foi esse que mudou a história dele? Quem foi este que mudou a história dela? Ele é Deus. Não foi a religião, não foi uma terapia, foi Deus, foi Ele.